A paz do Senhor Jesus esteja convosco, irmãos amados, irmãs amadas. Abram comigo a palavra de Deus em Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 3, versos de 1 a 20. Evangelho segundo Lucas, capítulo 3, versos de 1 a 20. Assim diz a palavra de Deus. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Tracônites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batirá com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas
a de lançar João no cárcere. Deus amado, nós te exaltamos, te enaltecemos, porque sabemos que tu és Deus, porque sabemos que necessitamos constantemente do Senhor, agindo em nós e por meio de nós. Ó Deus, necessitamos fazer a diferença em nosso tempo, um tempo de crise, de distorções no tocante à palavra de Deus, à palavra do Senhor. Um campo onde evidenciamos muitos desvios, campo social, ambiência social, desvios éticos, comportamentos, portanto, pecaminosos. Assim sendo, necessitamos do Senhor agindo em nós e por meio de nós, a fim de sermos sal e luz neste contexto, fazermos a diferença em o nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, de acordo com o nosso texto, João Batista fez a diferença em um tempo de crise. Deste modo, eu resolvi, a partir deste texto, partilhar com vocês o seguinte tema: João Batista fazendo a diferença em um tempo de crise. Eu vou repetir: João Batista fazendo a diferença em um tempo de crise. Assim sendo, eu devo ressaltar a vocês quem foi João Batista, em que tempo João Batista viveu, ou em que tempo João Batista foi voz de Deus, mensageiro de Deus. E por fim, como João Batista fez a diferença em seu tempo. Comecemos com a primeira pergunta, a saber, quem foi João Batista? De acordo com o verso 4 e 5 do capítulo 3, João Batista foi alguém anunciado pela profecia veterotestamentária, isto é, do Antigo Testamento, como quem viria com um propósito específico. Que propósito? Diz os versos 4 e 5, anunciar que o Messias, Jesus, estava chegando. Assim sendo, inicialmente nós podemos ressaltar, a partir do texto, que João Batista foi alguém anunciado no Antigo Testamento. Alguém anunciado por Isaías. De acordo com os versos 4 e 5, os versos 4 e 5 são
os versos que fazem referência ao que Isaías havia anunciado acerca de João em Isaías 40, verso 3. Assim sendo, João Batista foi, no Antigo Testamento, anunciado como sendo o último profeta que anunciaria a chegada do Messias, ou seja, de Jesus. Destarte, João foi o precursor da vinda de Jesus, o Messias. Quem foi João Batista? Segundo, alguém concebido de modo extraordinário. A fim de constatarmos que João Batista foi concebido de modo extraordinário, recorremos ao capítulo 1, versos 7, 18, 24 e 25. Pois os seus pais, Zacarias e Isabel, de acordo com os versos citados do capítulo 1 de Lucas, não podiam ter filhos, senão, vejamos, capítulo 1, versos 7, 18, 24 e 25. Verso 7, diz: não tinham filhos, Zacarias e Isabel, porque Isabel era estéril. Vejam que o verso 7 vai dizer que a mãe de João Batista, antes de ter tido o privilégio de gestar João Batista em seu ventre, não tinha condições de ser mãe, porque possuía um útero seco, improdutivo. O verso 18 expõe a incredulidade de Zacarias pela razão da idade avançada. Se não, vejam aí o que diz o verso 18. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher é avançada em dias. Em outras palavras, Zacarias está dizendo: como eu posso me tornar pai? Como pode a minha esposa se tornar mãe? Como nós podemos nos tornar pais? A nossa condição biológica, física, circunstancial, não nos favorece neste assunto. O verso 18 evidencia, então, a impossibilidade até então de Isabel e Zacarias se tornarem pais. Os versos 24 e 25 registram que Isabel reconheceu que João foi concebido de modo extraordinário, que foi Deus quem concedeu o privilégio de Isabel e Zacarias tornarem-se pais. Se não, vejamos o que Isabel diz aí nos versos 24 e 25 do capítulo 1. Passado esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor. Eu pude, em outras palavras, tornar-me mãe, porque o Senhor, por meio do seu poder, concedeu a mim este privilégio. Foi Deus. Os versos, assim sendo, 7, 18, 24 e 25 do capítulo 1, evidenciam que João foi concebido de modo extraordinário. Alguém concebido de modo extraordinário. Quem foi João Batista? Terceiro, alguém de descendência, ou melhor, de ascendência sacerdotal. É o que dizem aí os versos 5 e 8 do capítulo 1.
Se não, vejamos versos 5 e 8 do capítulo 1. Verso 5 faz menção à esposa de Zacarias, Isabel, mãe de João Batista, em sua parte final. Sua mulher de Zacarias, pai de João, era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Sacerdote, Arão. O verso 5 diz que Isabel havia sido de uma linhagem sacerdotal. O verso 8 diz que o pai de João foi sacerdote. Se não, vejam o que diz aí o verso 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele, ou seja, Zacarias, diante de Deus, o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte. Então, João foi alguém de uma ascendência sacerdotal. Os pais de João haviam sido pessoas conhecidas, pessoas que lidavam com o povo, pessoas que o povo conhecia à época. Quem foi João Batista? Quarto, providência de Deus na vida de seus pais, com o propósito de alegrar o coração dos seus pais e de outros. É o que dizem aí os versos 8 e 9 do capítulo 1. Se não, vejamos. Verso 9. Segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. É a continuação do verso 8. E durante este tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. O que os versos 8 e 9 ensinam é que Deus, por meio da sua providência, seguindo uma questão ordinária, um costume, um hábito que existia entre os sacerdotes, fez com que Zacarias fosse o sacerdote selecionado a oferecer o incenso, a queimar o incenso diante de Deus. Verso 8 diz que os sacerdotes tinham o hábito de lançar sorte acerca de quem haveria de ser o sacerdote que queimaria o incenso diante de Deus. Sorte aqui significa seleção. Deus, então, como disse, faz uso deste recurso ordinário, comum entre os sacerdotes, porque à época existiam muitos sacerdotes, a fim de fazer com que Zacarias fosse diante de Deus queimar o incenso, com o propósito de fazer com que Zacarias encontrasse-se com o anjo e recebesse a notícia de que Isabel haveria de ser mãe de um menino chamado João. E o propósito, de acordo com os versos 13 e 14, era trazer alegria ao coração destes pais, isto é, de Zacarias e de Isabel. Quem foi João Batista? Quinto, alguém separado exclusivamente para servir a Deus. Se não, vejam o que diz o verso 15 do capítulo 1. Verso 15 do capítulo 1. É uma referência ao que João Batista haveria de ser diante de Deus e diante dos homens.
Pois ele, ou seja, João Batista, será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. O verso 15 diz que João Batista não haveria de beber vinho, nem bebida forte. Seria cheio do Espírito Santo. Eu entendo que este verso quer dizer o seguinte: não será dado as coisas do mundo, mas as coisas de Deus. Viverá exclusivamente a serviço do Senhor. Irá dedicar-se exclusivamente à causa do Senhor, à obra do Senhor. Quem foi João Batista? Sexto, desprovido de interesses que visam o enriquecimento. É o que diz aí o verso 2 do capítulo 3, quando o verso 2 diz, em sua parte final, que João Batista recebeu a palavra de Deus no deserto, vivia no deserto, tinha uma vida simples. Mateus 3, verso 4, registra algo que Jesus disse acerca de João. Quando Jesus disse que João não se vestia de vestes finas. O propósito é dizer que João Batista foi um homem simples. Um homem que não buscava riquezas, poder. Foi um homem simples, de vida simples, vivia no deserto. O propósito de João estava, em síntese, em seu ministério, em sua vocação, anunciar a palavra de Deus. Quem foi João Batista? Sétimo, cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe Isabel. Se não, vejam o que diz o verso 15 do capítulo 1. Verso 15 do capítulo 1. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. Desde o ventre, João Batista foi cheio do Espírito Santo. Aqui nós temos que entender uma coisa, que Deus pode, por meio do Espírito Santo, convencer uma criança acerca de que Jesus é o Salvador. Aqui nós temos uma indicação de que uma criança pode ser regenerada, pode ser mudada pelo Espírito Santo. Mas a intenção do verso 15 é destacar, é ressaltar que João viveu desde a sua concepção cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Foi um homem cheio de Deus, cheio do poder de Deus, que anunciava a palavra de Deus com poder, ou mediante o poder do Espírito Santo. Quem foi João Batista? Oitavo e último ponto acerca de quem foi João Batista: semelhante a Elias, o grande profeta de Israel. É o que diz aí o verso 17 do capítulo 1. Se não, vejamos. Verso 17 do capítulo 1. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, João Batista, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. O verso 17 do capítulo 1 diz que João foi como Elias, e não que João foi Elias. Foi como Elias, e não foi Elias. Aqui nós temos uma referência a Malaquias 4, versos 5 e 6. Porque nós temos que ressaltar que o que está em destaque aqui, isto é, no verso 17 do capítulo 1,
É a semelhança entre os ministérios de Elias e João, que João foi como Elias e não Elias. Porque os kardecistas, os espíritas kardecistas, com base neste texto, dizem, com o intuito de defender a doutrina da reencarnação, que João Batista foi a reencarnação de Elias. A pergunta que devemos fazer aos kardecistas é: pode João ter sido a reencarnação de Elias, se Elias não morreu? Como aponta 2 Reis 2, versos de 9 a 14. Assim sendo, o que significa a expressão do verso 17? E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias. Significa terá a mesma ousadia de Elias, o mesmo entusiasmo. Elias, certa feita, Elias disse ao rei Acabe, evidenciando a sua ousadia: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. 1 Reis, capítulo 18, verso 18. Igualmente, João Batista, evidenciando a sua ousadia, disse a Herodes Antipas: não é lícito possuir a esposa de seu irmão. Isto está no capítulo 3, verso 19. O verso 17, então, quer evidenciar que João Batista haveria de agir diante de Deus e diante do povo no poder do Espírito Santo, assim como Elias agiu no tempo do reinado de Acabe em Israel. Passemos, então, meus irmãos, depois de termos entendido quem foi João Batista, a entender em que tempo João Batista viveu. Em que época João Batista viveu? Nós acabamos de ver, de acordo com os capítulos 1 e 3, quem foi João Batista. A partir de então, nós vamos ver em que tempo João Batista viveu. Ou melhor, em que contexto João Batista exerceu o seu ministério diante de Deus e diante do povo? Em que contexto? Em que época? Se nós formos observar os versos 1 e 2 do capítulo 3, nós vamos perceber que João Batista recebe a palavra de Deus no deserto, de acordo com o verso 2, onde vivia em um estado de austeridade no 15º ano de Tibério César, que começou o seu reinado em 19 de agosto de 14, ou do ano 14 depois de Cristo. Reinou 23 anos, morreu em 16 de março de 37 depois de Cristo, aos 78 anos de idade. Tibério César, meus irmãos, foi um homem infame, tinha satisfação em fazer o mal, um homem malvado, que não temia a Deus. O seu sucessor, Caio Calígula, foi selecionado por Tibério César apenas por causa de suas más qualidades. Acerca de Caio Calígula, Tibério César estava acostumado a dizer: este jovem príncipe será uma serpente ao povo romano. Isso descreve o péssimo caráter de Tibério César e significa que no tempo do ministério de João, Roma que ditava politicamente as regras. Assim sendo, por mando de Roma, como diz o verso 1, Pôncio Pilatos governava a Judéia. Herodes Antipas, que reinou do ano 4 a.C. até o ano 39 depois de Cristo, governava a Galiléia. Herodes Antipas era filho de Herodes o Grande, o Herodes que decretou o infanticídio, ou seja, a morte de inocentes.
Foi Herodes Antipas que decapitou João Batista. Filipe, irmão de Herodes Antipas, governava a Itureia e Tracônites, duas províncias da Síria, nos confins da Judéia. Herodes Filipe reinou do ano 4 antes de Cristo até o ano 33 depois de Cristo. A cidade de Cesareia de Filipe foi chamada assim em homenagem a Herodes Filipe por ter sido quem mandou a construir. O desconhecido Lisânias, aí do verso 1, do final do verso 1, governou Abilene, desconhecido porque não se conhece, não se sabe quem foi este Lisânias. A palavra tetrarca, que aparece aí no verso 1, significa governador de uma quarta parte. Existiam algumas províncias que estavam divididas em 4 seções. O governador de cada uma delas era o tetrarca. Esse é o cenário sociopolítico que João Batista começa a anunciar a palavra de Deus. A descrição do verso 1, dos nomes dos indivíduos que governavam, deixa entender que João começou o seu ministério em um tempo onde o governo, representado por seus governantes, não tinha escrúpulos. Um tempo de crise permeando as cortes. Crise ética. Tibério César não agia com ética, pois usava o poder que possuía enquanto imperador, com o intuito de atender aos seus interesses inescrupulosos. Herodes tomou a mulher do seu irmão, Herodes Antipas, tomou a mulher do seu irmão, como descreve o verso 19 do capítulo 3. No campo sócio-religioso, judaico, as coisas também não iam bem, pois o verso 2 diz quem mandava na religião judaica à época: Anás e Caifás, sumos sacerdotes. Caifás foi genro de Anás ou Ananias. Esses tornaram-se os cabeças da conspiração que causou a morte de Jesus. Indivíduos ambiciosos, inescrupulosos, pois foram os agentes principais do pacto da traição firmado com Judas, como descreve Marcos, em Marcos 14, versos de 10 a 11. É um tempo de crise ética na corte e no templo. Por isso, João Batista chama a corte política e o templo religião ao arrependimento. Isto está nos versos de 7 a 9 do capítulo 3. Os versos de 7, aliás, versos de 7 a 19. Os versos de 7 a 19 dizem que uma multidão ouvia João. Entre a multidão existia gente do templo e da corte. Se não, vejam aí o verso 12. Verso 12 diz: foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Publicanos, gente da corte, responsáveis pela renda do império perante o imperador romano. O verso 14 diz que soldados também se achegaram até João. Se não, vejam o que diz aí o verso 14 do capítulo 3. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? Os soldados, indivíduos que guardavam a corte. O verso 8, apresentam-nos gente do templo, da religião. Se não, vejam: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Pessoas aqui confinadas a um sistema religioso ufanista, o sistema judaico. Pessoas que conheciam a religião, pessoas que viviam no templo, pessoas que sabiam como funcionava a religião. A crise, portanto, na religião e na política estava instalada. Assim sendo, meus irmãos, João Batista viveu
sendo voz de Deus, em um tempo de crise na corte e no templo, ou seja, na política e na religião. Havia corrupções na corte, havia corrupções no templo. Esta é a realidade sociopolítica e socio-religiosa que João Batista está enfrentando. Assim sendo, a pergunta que temos que fazer é: de que forma João Batista fez a diferença neste tempo de crise? Primeiro, anunciando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. É o que diz aí o verso 3 do capítulo 3. Se não, vejamos. Ele, ou seja, João Batista, percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. O que significa? Significa conversão com vistas ao perdão dos pecados. João anunciava a necessidade do batismo da purificação, ou seja, da conversão. À corte, João dizia: arrependa-se. Há pecados, há corrupção. Vocês necessitam de arrependimento, de conversão. Aos religiosos de plantão, João dizia: também convertam-se. Vocês necessitam de conversão, de purificação. O batismo como sinal de purificação, assim sendo, necessitavam, pois o batismo como sinal de purificação evidenciava que de fato estavam arrependidos dos seus pecados. Aqui nós temos que entender que uma pessoa deve já ter experimentado uma genuína conversão básica antes de poder ser batizada. Tinha de haver genuíno pesar pelo pecado e uma verdadeira determinação de romper com o mal do passado antes que João estivesse disposto a batizar alguém. A mensagem de João é: vocês necessitam de conversão. Vocês que estão nas cortes, soldados, publicanos, vocês que estão no templo, que seguem o sistema religioso, que estão cativos à religião, vocês necessitam de conversão. Vocês necessitam de mudança de vida. Vocês necessitam de arrependimento. Necessitam, portanto, abandonar os seus pecados. Irmãos, se desejamos fazer a diferença em nosso tempo, que também evidencia cortes, governos corruptos, como nós temos visto por meio das mídias televisivas, radiofônicas e virtuais. Assim como nos meios cognominados religiosos, como nós temos visto, escândalos e mais escândalos envolvendo líderes religiosos, pastor envolvido em corrupção. Nós devemos, assim como João, anunciar a necessidade do arrependimento, de confissão de pecados, de conversão, de mudança de vida. Não há como fazermos a diferença em nosso tempo, onde a corrupção no campo social, político e religioso tem se tornado cada vez mais agigantada, sem destacarmos que há necessidade de arrependimento, que há necessidade de conversão, que há necessidade de mudança de vida, de mudança de direção. Você quer fazer a diferença neste tempo, nesta época? Assim como João fez
a diferença em seu tempo. Comece a dizer em alto e em bom tom a todos que necessitam do Evangelho: arrependam-se, convertam-se ao Senhor. Vocês necessitam de conversão, vocês necessitam de purificação. Vejam que a ideia do batismo aqui é a ideia da purificação. Batismo com água, um costume dos sacerdotes, do povo judeu. Então João está dizendo algo aqui que quem está o ouvindo conhecia perfeitamente. Quando João diz: vocês necessitam de arrependimento, de conversão e, por conseguinte, de batismo. Em outras palavras, vocês necessitam de purificação, de santificação, que só Deus pode proporcionar. Há corrupção na corte, há corrupção no templo, há corrupção na política, há corrupção na religião. É o que nós temos visto hoje. Vivemos em um tempo de crise e necessitamos anunciar o Evangelho, que diz que o homem necessita converter-se, mudar de vida diante de Deus. Segundo ponto, João faz a diferença em seu tempo de crise, destacando que Deus julgará a vida e não a linhagem de uma pessoa. Os judeus não tinham a menor dúvida de que nos planos de Deus estavam numa posição de destaque. Sustentavam que Deus julgaria todas as nações com uma medida, mas os judeus com outra. Na realidade, sustentavam que um homem, sendo judeu, estaria livre de todo o juízo de Deus. João, com o intuito de combater esta imaginação equivocada, destaca nos versos de 7 a 19 alguns pontos. Primeiro, que não é a linhagem, mas a conversão genuína que aplaca a ira de Deus. Se não, vejam os versos 7 e 8 do capítulo 3. Verso 7, em sua parte B. Veja o que João diz às multidões: gente da corte e gente do templo, gente da política e gente da religião. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? A mensagem, então, é especificamente no verso 8, em sua parte A e B, endereçada aos judeus ufanistas, que imaginavam que estavam em uma posição de destaque diante de Deus, que imaginavam que a condição pertinente à genealogia já destacava que estavam isentos da condenação do juízo de Deus. Se não, vejam aí o que diz o verso 8, é a continuação do verso 7, parte B. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão? Raça de víboras! Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Vocês, judeus, descendentes de Abraão, estão imaginando que a linhagem que isenta vocês da ira vindoura de Deus, da condenação, do juízo de Deus? Estão equivocados. O que faz com que uma pessoa esteja neutra ou isenta da ira de Deus não é a linhagem, não é a nacionalidade, mas a conversão genuína. Não é o berço, não é a vivência desde a infância em um sistema religioso, não é porque o pai é pastor, não é porque a mãe é membro de igreja há anos, não é a linhagem religiosa,
No caso dos judeus, não é a nacionalidade que faz com que uma pessoa fique livre da ira de Deus, mas a genuína conversão. João associa os judeus agarrados à genealogia, ou seja, à linhagem abraâmica, às víboras e às serpentes, que tinham ninhos nos arbustos e matagais do deserto, que quando uma faísca acendia a face do deserto, saíam de seus ninhos fugindo, aterrorizadas, temendo as chamas ameaçadoras. Portanto, a ideia é, assim como as víboras e as serpentes fogem diante das chamas aterrorizadas que surgem no deserto, os não convertidos terão pavor diante de um Deus irado, que odeia o pecado, a vida de quem rasteja matando com o veneno do mal. Assim como as serpentes que vivem escondidas nos matagais do deserto, e em vindo fogo, fogem, temendo as chamas abrasadoras do fogo. Os não convertidos, os não santificados, sejam judeus ou gentios, sejam pessoas da corte, ou pessoas do templo, da religião ou da política, não escaparão da ira vindoura de Deus, da condenação. João, em outras palavras, está dizendo o que faz com que uma pessoa seja absolvida diante de Deus é a conversão, que só Deus pode proporcionar. É a mudança de vida, é a necessidade de abandonar pecados, de confessar pecados, é o arrependimento, é o deixar a vida antiga, escusa, pecaminosa, em nome de uma vida com Deus, de santidade, de integridade. É o que João está dizendo à multidão que estava entre a mesma, sendo composta também por judeus. Judeus que imaginavam, nós somos descendentes de Abraão e nós estamos isentos da condenação. A nossa linhagem, a nossa ascendência, já diz que nós, diante de Deus, somos mais privilegiados do que os gentios, ou seja, os não-judeus. João está dizendo, não é a linhagem, não é a vivência por anos em uma determinada denominação evangélica cristã que dá o céu, que dá a vida eterna a uma pessoa, mas a conversão. A conversão. O segundo ponto dos versos de 7 a 9 é: o que autentica a genuína conversão não é o berço, a linhagem religiosa, mas os frutos dignos de arrependimento. É o que diz aí o verso 8. João está dizendo que o que evidencia a conversão em uma pessoa não é a linhagem religiosa da pessoa, não é a convivência por anos confinada a um sistema religioso, mas frutos de arrependimento, vida no altar, vida diante de Deus. Senão, vejamos, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Vocês evidenciam que são de fato convertidos? Quem é convertido evidencia que é convertido. O arrependimento genuíno deve acompanhar a vida de um convertido. Uma confissão de pecados, o abandonar pecados,
E João vai dizer quais são esses frutos dignos de arrependimento. Nos versos 10 e 14. Em outras palavras, João vai dizer o que evidencia se uma pessoa é convertida ou não. Não é, no caso dos judeus, a linhagem abraâmica, mas a vida, o comportamento, as atitudes. Se não, vejam o que diz aí os versos de 10 a 14. Depois de João ter dito que há necessidade de evidenciar a conversão, a mudança de vida, então as multidões, verso 10, o interrogavam dizendo: que havemos, pois, de fazer? Se não é a linhagem abraâmica, se não é a subserviência à ritualística religiosa judaica, o que é? O que evidencia? O que nós, em outras palavras, devemos fazer para não cairmos nas mãos de um Deus irado? E aí João vai dizer, vai responder. Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Não é a religiosidade, é a vida. Verso 12. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? É a mesma coisa. O que nós devemos fazer para não sermos apanhados por esta ira vindoura, pela condenação, pelo juízo de Deus? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Verso 14. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário, com a vossa remuneração. O primeiro fruto de arrependimento, especificado por João no texto, está, portanto, no verso 11, que é a generosidade. João está dizendo, a generosidade, o estender a mão a quem necessita de uma túnica, a quem necessita de comida diante da fome, evidencia a conversão, a mudança de vida. Às vezes nós nos esquecemos que o que Jesus mais foi generoso. Nós encontramos passagens onde destacam a generosidade de Jesus, a humanidade de Jesus. João está dizendo: vocês que ostentam que já são de Deus, porque descendem de Abraão, não se preocupam com os necessitados. Vocês veem, vocês percebem, vocês notam que existem pessoas necessitadas diante de vocês, entre vocês, mas vocês não estendem a mão. Vocês não são generosos. Sejam generosos, porque de fato não é a linhagem religiosa de uma pessoa que evidencia a conversão em uma pessoa, mas a generosidade é o primeiro fruto digno de arrependimento ressaltado por João. O segundo fruto digno de arrependimento ressaltado por João a esta multidão que estava indagando acerca de como poderia tornar-se isenta diante de Deus, acerca da ira de Deus, é a equidade. Isto está aí nos versos 12 e 13. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais
do que o estipulado. Equidade, justiça, sejam justos. Os publicanos, como disse há pouco, tinham a responsabilidade de recolher impostos, tributos. E alguns roubavam, exerciam a injustiça. João está dizendo: vocês desejam o céu, a vida eterna, a paz de Deus. Ou seja, vocês não desejam tornarem-se alvos da ira de Deus, do inferno. Publicanos, sejam justos. Não exerçam o cargo de vocês com injustiça. Não cobrem mais do que vocês devem cobrar. Nós temos o caso de Zaqueu, o caso de Mateus, publicanos, que haviam abandonado os seus pecados, haviam sido convertidos, e diante da conversão, tornaram-se justos. Houve confissão de pecados, tanto no caso de Zaqueu, quanto no caso de Mateus. Mateus tornou-se um seguidor de Jesus. Justiça. Às vezes nós somos injustos nos nossos negócios, com os nossos irmãos, com os nossos semelhantes. Não agimos com equidade, com justiça. Somos parciais. A equidade, a justiça é uma evidência de que uma pessoa, na vida de uma pessoa, foi convertida por Deus. O terceiro fruto digno de arrependimento destacado por João está no verso 14. Consideração e contentamento. Se não vejam o que diz aí os versos 14. João dizendo aos soldados, os homens que guardavam as cortes: a ninguém maltrateis. Consideração. Não deis denúncia falsa. Consideração. Vocês devem levar em consideração o caso. Não exerçam o poder que vocês possuem sem consideração, sem considerarem de fato os fatos. O nosso irmão Jorge é militar. E eu tenho plena convicção que o nosso irmão Jorge sabe que existe muita falta de consideração em algumas corporações. Soldados que usam o poder de uma maneira injusta. Acusam pessoas injustamente. João está dizendo: convertidos, pessoas que possuem poder, não usem o poder que vocês possuem de maneira injusta, sem considerar os fatos. Sejam justos. E o segundo fruto digno de arrependimento, que se restringe aos soldados, é a contentação, ou seja, é uma resposta à pergunta dos soldados. A contentação com o que ganhavam. Vocês devem, de acordo com o verso 14, em sua parte final, contentarem-se com o que vocês ganham. Não cedam aos negócios escusos, ou seja, não aceitem propina. Não se vendam em nome de algumas moedas de ouro ou de prata. Contentem-se com o que vocês ganham. A gente sabe que existem inúmeros casos de pessoas que se vendem.
soldados, gente que detém poder, porque não se contentam com o que ganham. Quem nunca que ouviu alguém dizer, alguém que detém poder, um policial, civil ou militar, envolvido em corrupção, dizendo: eu fiz o que fiz porque recebi uma boa quantia em dinheiro e não resisti. Contentação. Trazendo para a minha realidade, para a sua realidade, meu irmão, minha irmã, isso significa o seguinte: contentem-se com o que Deus deu a vocês. Vivam debaixo da dependência de Deus. Não negociem a fé de vocês por nada. Se contentem diante de Deus. Alegrem-se diante do Senhor com o que o Senhor tem dado a vocês. O terceiro ponto dos versos de 7 a 9, onde João combate a ideia de que ser descendente de Abraão basta diante de Deus, ou seja, que tem que ser judeu, ou que tem que ter a religião do pai ou da mãe para garantir a salvação. Deus pode mudar corações de pedra em corações obedientes, sem levar em conta a nacionalidade ou a religião de berço herdada. É o que diz aí a parte final do verso 8. Temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Deus muda, está dizendo João, corações, independente das cordas religiosas que os amarram. As pedras do deserto, que o verso 8 aponta, indicam metaforicamente que Deus pode mudar corações de pedra sem considerar a nacionalidade desses corações de pedra. Deus pode mudar, Deus muda. Independente da religião da pessoa, independente do estado em que a pessoa se encontra dentro de uma ambiência religiosa, Deus pode mudar. Deus abate a resistência. Deus dizima a resistência. Deus muda corações. Em outras palavras, João está dizendo que a conversão, a salvação, a mudança de vida é obra exclusivamente de Deus, porque só Deus, diz João, pode mudar corações de pedra, insensíveis à sua voz, insensíveis à sua palavra. É só Deus quem muda, é só Deus quem converte, e Deus converte quem quer. Deus não converte quem está confinado a uma determinada ambiência religiosa. Deus converte quem quer, independente da religião, independente das circunstâncias vividas religiosamente por uma pessoa. Quem detém o poder de transformar corações de pedras em corações de carne é Deus. É Deus quem muda, é Deus quem transforma, é Deus quem converte. A mensagem de João aqui é endereçada a esses judeus ufanistas, soberbos, altivos, confinados a uma imaginação de que só por serem descendentes de Abraão estavam em uma zona de conforto diante de Deus. É de que Deus é quem muda. E Deus muda pessoas independentes da religião. Conversão é um ato da graça soberana de Deus. É Deus quem converte. É Deus quem transforma. Não existe coração de pedra que não possa ser transformado pelo poder de Deus. Deus transforma, Deus muda, Deus converte pessoas. Mas ainda podemos continuar perguntando como João fez a diferença em um tempo de crise. Como João fez a diferença em um tempo de crise. Se nós voltarmos ao verso 9, tendo-nos em vista
o raciocínio de que a conversão exige frutos dignos de arrependimento, comportamentos compatíveis com Deus, com o Evangelho de Deus, nós vamos perceber que todas as pessoas que não evidenciam frutos de arrependimento vão ser punidas por Deus. A linguagem do verso 9 é: vão ser cortadas, extirpadas, vão ser arrancadas desta compreensão equivocada acerca de quem Deus é. Vejam o que diz o verso 9: e também já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Se desejamos fazer a diferença em um tempo de crise, como fez João, nós temos que dizer: conversão exige arrependimento, conversão exige bons comportamentos, comportamentos compatíveis com o Evangelho. Assim sendo, se uma pessoa que está entre nós há anos, ouvindo sermões, mas nunca evidenciou bons frutos dignos de arrependimento, nós temos que dizer: vocês estão andando na contramão da vontade de Deus. Tornar-se-ão alvos da ira de Deus, da condenação. Terceiro lugar, João faz a diferença em seu tempo, um tempo de crise, reconhecendo que Jesus é quem salva e quem condena. Quem está em Cristo é salvo, noutras palavras. Quem não está em Cristo é condenado, é o que diz aí os versos 16 e 17 do capítulo 3. João vai dizer, verso 16: disse João a todos, respondendo às indagações acerca de quem João era. João diz: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. O Espírito Santo representa a bênção de Deus, a regeneração, conversão. O fogo representa o julgamento, juízo, condenação, assim como a pá. Você quer fazer a diferença neste tempo, que se chama hoje? Não deixe de enaltecer quem pode salvar e condenar uma pessoa, isto é, Jesus. Diga: eu não sou digno de desatar as correias das sandálias de Jesus, como disse João. João se põe numa posição de humildade diante de quem é salvação e condenação: Jesus. Irmãos, nós só podemos fazer a diferença neste tempo anunciando a pessoa de Jesus aos perdidos, destacando que quem está em Jesus é absolvido diante de Deus, é salvo. E ao mesmo tempo que quem não está em Jesus é condenado. A pessoa de Jesus é salvação e condenação ao mesmo tempo. Quem está com Jesus é batizado com o Espírito Santo, é convertido, a vida é mudada. Quem não está com Jesus é batizado com fogo, é a ideia do juízo, da condenação. A pá, aí do verso 17, indica também juízo, condenação. João está dizendo: é Jesus quem salva, não sou eu. É Jesus quem absolve, e ao mesmo tempo é Jesus quem condena. Porque quem não está em Jesus já está condenado. A mensagem que temos que anunciar é a mensagem de que Jesus salva.
Nós vivemos em um tempo onde, nas mensagens que são expostas, em muitos contextos cognominados evangélicos, são desnudas da pessoa bendita de Jesus. É o evangelho da prosperidade, é o evangelho do sucesso, e não o evangelho cristocêntrico. É Jesus quem salva. Jesus é uma espada, corta salvando e corta condenando. João está dizendo: o caminho da salvação não é a religiosidade, não está, portanto, no templo, e nem está na corte, está em Jesus. Não se apeguem à genealogia de vocês, não se apeguem à ritualística religiosa que vocês estão acostumados a seguir, não se apeguem ao poder de Roma, se apeguem a Jesus. Meu irmão e minha irmã, nós necessitamos ter a consciência, se desejamos fazer a diferença hoje, que é Jesus, 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 a salvação. É Jesus quem salva. E diante deste que salva, diante deste que pode mudar a vida de uma pessoa por meio da ação soberana de Deus, nós temos que nos curvar e dizer, como disse João: não somos dignos de desatar as sandálias dos seus pés. Humildade. Diante de Jesus, o que salva e o que condena, nós temos que ter humildade. Temos que ser dependentes. Você quer fazer a diferença dentro da sua casa? Entre os seus, ou seja, entre o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos? Comece a dizer que Jesus é a salvação. E quem não está em Jesus já está condenado. Quem desdenha a pessoa de Jesus, quem marginaliza a pessoa de Jesus na sua vida, no dizer de João, vai ser batizado com fogo. É Jesus. Não sou eu, não é você, não é João, é Jesus. Não é Abraão, não é Davi, não é Moisés, é Jesus. João está dizendo a uma turma cega, que não conseguia enxergar a verdadeira mensagem pertinente à palavra de Deus, acerca da salvação. Quantos que conhecemos estão vivendo na perdição porque estão restringidos à ideia de que uma vez só participando de um determinado culto, de uma determinada igreja, é o suficiente. E não estão nem aí para Jesus. Não dão nem a mínima para Jesus. Não anunciam o Evangelho, não anunciam a Jesus, não evidenciam Jesus em sua vida, em suas vidas. João está dizendo: é Jesus, é Jesus. Quarto e último ponto. João fez a diferença em um tempo de crise, exortando com base na palavra de Deus, sem temer perder a própria vida. É o que diz aí os versos 18 e 19. Os versos 18 e 19 dizem que João, cheio do poder de Deus, mediante o Espírito Santo, foi audacioso, porque não deixou de apontar o pecado de Herodes Antipas, o homem da corte, o homem do comando, quando disse que Herodes Antipas havia
casado-se com a esposa do seu irmão. Portanto, havia pecado. Isto custou a João a própria vida. Porque, segundo Marcos 6, dos versos 14 a 28, João foi morto em função do sentimento, depois desta palavra dada a Herodes Antipas e a Herodias, esposa do seu irmão Filipe, um sentimento perverso e doentio foi gestado em Herodias, que dizia: João tem que ser morto. E de acordo com Marcos 6, dos versos 14 a 28, como disse, Herodias conspirou a morte de João em uma festa dada por Herodes. Nesta festa, depois da filha de Herodias ter dançado diante de Herodes, e antes Herodes havia dito a mesma que atenderia qualquer pedido que a mesma fizesse, me refiro à filha de Herodias. Assim sendo, depois da dança, Herodias disse a Herodes: eu desejo a cabeça de João Batista em uma bandeja. E tudo por causa deste fato aqui, ou seja, de João ter acusado Herodes e Herodias de incesto, de ter pecado contra Deus. Se desejamos fazer a diferença em nosso tempo, nós não podemos hesitar em dizermos o que a palavra de Deus diz. Nós não podemos deixar de apontar o pecado na vida da sociedade. Nós temos que exortar, em nome de Deus, fundados na palavra de Deus, que Deus tenha misericórdia de nós, e que nós possamos, assim como foi João Batista, que fez a diferença em seu tempo, em sua época, fazermos a diferença em nosso tempo, sendo-nos comprometidos com o Evangelho do Senhor Jesus, anunciando-nos a palavra do Senhor Jesus, destacando que é Jesus quem salva, tendo-nos um compromisso unicamente com o Evangelho do Senhor Jesus, sendo-nos, portanto, fiéis ao Evangelho, vivendo-nos, portanto, de acordo com o Evangelho. Que assim seja, em nome de Jesus. Abaixe sua cabeça. Converse com o Senhor. Deus amado, Deus santo, eis-nos aqui diante do Senhor. Ó Deus, confessamos a nossa total dependência ao Senhor. O nosso tempo não é tão distinto do tempo de João Batista, porque há de fato corrupções envolvendo pessoas que vivem em nome de um determinado sistema religioso, tanto quanto há corrupções envolvendo pessoas do governo, da corte. É um tempo difícil também. Assim sendo, pedimos que o Senhor venha agir em nós e por meio de nós, como o Senhor agiu por meio de João Batista. João Batista fez a diferença em seu tempo. Foi fiel à palavra do Senhor, trouxe a mensagem do Evangelho, anunciou que Jesus, o Messias, estava às portas, a salvação. Hoje nós já somos de Jesus. Assim sendo, vivemos em uma época onde Jesus já veio. E devemos anunciar que a salvação se dá por meio de Jesus. E Jesus condena o pecado e exige confissão de pecados, arrependimento, mudança de vida. Só assim nós vamos fazer a diferença em nosso tempo. Só assim nós vamos ver pessoas mudando de vida, rendidas ao Evangelho. Ó Deus, como necessitamos hoje
sermos agentes transformadores em uma sociedade decaída, assim como foi João Batista. Como nós necessitamos, como João Batista, anunciar a palavra do Senhor sem temermos, até a morte. Ó Deus, em nome de Jesus, que Tu possas fazer com que nós venhamos a ser cheios do Espírito Santo, e que a palavra do Evangelho possa sair da nossa boca com poder, assim como saía da boca de João, que saia da nossa. Desejamos ser sal e luz do mundo, onde estivermos, onde formos. Tem compaixão de nós, age em nosso meio, assim como o Senhor agiu na vida de João, um homem que fez a diferença em um tempo de crise. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém.